Como falar em inglês que está dando tudo errado? Existe uma expressão que é going down the tubes. Going down the tubes. E isso significa dando muito errado. Um exemplo interessante é this country, uma pessoa pessimista vai falar assim, this country is going down the tubes. This country is going down the tubes. Going down the tubes. Ou seja, esse país está indo abaixo. É isso que significa a expressão. Em relação a expressões em inglês, eu queria fazer uma ressalva e pedir para que você tenha um certo cuidado, porque, primeiro, que expressões em inglês tem uma palavra muito curiosa que significa isso. A palavra idiom, I-D-I-O-M, significa idiom, parece que significa idioma, mas ela não somente significa idioma. Idiom significa expressão em inglês, ou seja, uma expressão que significa algo. Né? Então, idiom significa expressão em inglês. Eu quero fazer uma ressalva, isso é um objeto de pesquisa, algo para você sempre prestar atenção para a idade das expressões. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho esse livro aqui, que significa Speak Porteño, ou seja, fale portenho, que é a língua, supostamente não, é a língua lá, a maneira de falar dos portenhos, do pessoal de Buenos Aires. E eu comprei esse livrinho aqui na Argentina, e além de expressões, ele tem algumas, você pode ver aqui, ele tem algumas expressões físicas também, de como a pessoa está fazendo, tá vendo? Aí eu fui fazendo algumas marcações, que meus livros são todos marcados, olha aqui. Eu fiz. Essa marcação está meio feia, mas eu vou fazendo algumas marcações, assim, algo que vai me chamando a atenção. Tem gente que acha isso um crime, né? Mas os meus livros são todos marcados, porque o livro é meu e eu utilizo da maneira que eu bem quiser. Porque eu acho muito importante, quando você marca o livro, você tem um diálogo com o livro. Assim eu vejo, né? Isso no meu mundo, no mundo de Paulo Niedeck. Eu tenho um diálogo com o livro, então quando eu voltar lá, eu vou relembrar daquilo, eu não tenho assim reverência ou endeusamento nenhum pelo livro. Eu acho que o livro é um instrumento para te trazer conhecimento. Mas bem, por que eu estou te mostrando esse livro aqui, que é Speak Porteño? Não é para vendê-lo nem nada, não é nada disso. Mas é para falar da idade das expressões. Eu estou falando dessa expressão going down the tubes e eu desconfio que essa seja uma expressão datada. Ou seja, não é uma expressão que você vai ver um garoto de 15 anos utilizando na Califórnia ou nos Estados Unidos, no termo geral. Você não vai ver. Eu desconfio realmente que você não vai ver, porque ela tem uma data. Ela é de, sei lá, 2 gerações, 1 ou 2 gerações atrás. E por que isso? Eu comecei a questionar e pensar nisso através desse livro, que eu comprei lá na Argentina, em Buenos Aires. Eu falei, que legal. Agora, além de falar espanhol, eu vou falar o espanhol portenho. E estava super enganado, porque quando eu comecei a utilizar as expressões desse livro, chegou uma amiga minha argentina e falou, nossa, o meu avô fala isso. Por que você está falando isso? O meu avô fala assim, como assim? E aí eu fui mostrar o livro, eu falo, não, tem algumas, você pode escutar aqui, ó, tem essas expressões assim, assim, assado. Ela falou, nossa, cara, isso é muito antigo. E eu fui ver, eu fui conferir, eu fiquei tão chocado assim. O livro tinha sido lançado meses atrás, no mesmo ano, né? Não tinha muito tempo. Ainda assim, talvez por ser uma edição aí de inglês para aprender espanhol, ou seja, uma pessoa de uma outra nacionalidade que esteja fazendo, deixa eu botar o livro para lá, de uma outra nacionalidade que esteja fazendo, não pensou e não se preocupou nessa ideia das expressões que elas têm idade. As palavras, elas têm sentimentos, idades e tal, elas são muito delicadas, são como pessoas, né? Então, assim, realmente, comece a pensar nisso. E going down the tubes, eu tenho impressão que ela é uma expressão datada. E quando eu digo que eu tenho expressão, por quê? Porque isso é difícil de confirmar, a menos que você esteja vivendo no país ou constantemente em contato com um americano ou vendo muito aquilo, você vai ter uma ideia
uma ideia mais precisa de em que geração se fala isso ou tal. Assim, por exemplo, aqui no Brasil falava-se supimpa. Sei lá, alguma geração falava-se supimpa, não é? O Roberto Carlos falava, olha, é um broto. Por exemplo, essa expressão broto, ela tem idade. Você não vai ver uma pessoa de 18 anos olhando uma menina passando na rua e fala, olha, rapaz, que brotinho. Tal. Você não vai ver isso, porque não é daquela geração, é aquelas gerações passadas, né? Então, essa é uma palavra datada. Inclusive, você que está assistindo o meu vídeo e você não quer se passar por um tiozão, você não quer ficar muito velho na sua maneira de falar, comece a pensar nisso, né? Esse é um bom exercício para todos nós, assim, porque se a pessoa é muito antiga, assim, eu lembro que o avô de um colega meu falava por obséquio. Eu uma vez liguei para ele, eu falei, olá, o Bruno está? Aí o avô dele falou, um minutinho por obséquio. Por obséquio, que significa por favor, né? Um minutinho por obséquio é algo bem antigo. Então, preste atenção para você não falar, não chegar para o americano falar uma expressão que o avô dele usava. Ele vai achar muito curioso, muito estranho isso. Não digo nem que você vai causar uma má impressão, mas vai ser algo um pouco cômico. Pode ser até uma boa maneira. Você fala, caramba, por que você fala essa expressão que o meu avô falava? Né? Então, algo aí a se pensar. Bem, muito obrigado por assistir o vídeo, por fazer essa reflexão comigo. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima. E bye! Bye! Obrigado!